Pessoal, agora eu vou chamar um sucesso das redes sociais, que com certeza todos vocês já conhecem pelos seus vídeos super divertidos. Fábio Marques é cuiabano, mora há 10 anos em Curitiba e acabou de se mudar para São Paulo. Ele é formado em design de interiores e se transformou num fenômeno da internet ao criar a divertida personagem Sheila Cristina. E é com ele que eu converso agora. Fábio, por favor. Oi, oi! Tudo bem? Tudo bem? Temos uma visita ilustre. Por favor, Tem. seja bem-vindo. A Sheila teve que viajar, né, e deixou o Noah pra eu cuidar. Ai, Deixou o perfeito. cachorrinho dela, porque assim, sou estagiário, mas também sou babá. Ai, muito bom, muito bom. Fábio, você é designer de interiores e você ganhou fama em plena pandemia ao criar a personagem Sheila Cristina, uma arquiteta ácida que vive numa realidade paralela, mas que ao mesmo tempo faz uma crítica muito bem-humorada ao mercado de trabalho e às relações humanas. A ideia de criar essa personagem surgiu a partir de suas experiências profissionais? Conta pra gente. Então, a Sheila ela surgiu na minha vida de uma forma muito natural, né? A gente estava no meio de uma pandemia, muita coisa estava acontecendo, foi o mês que, na verdade, o ano que o meu escritório mais cresceu, então a gente teve um crescimento muito grande. Calma, nenenzinho, calma, tá tristinho. A gente teve um crescimento no nosso escritório muito grande, mas eu estava muito... Criativamente falando, eu estava muito dentro de casa, não estava conseguindo desenvolver meus projetos, eu estava sentindo muito uma monotonia criativa. E eu sempre gostei muito de trabalhar com audiovisual, eu sempre quis fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não tive a oportunidade. Então, durante a pandemia, eu quis fazer alguma coisa voltada para as redes sociais, e eu comecei a fazer vídeos curtos na internet, mas eu não tinha pretensão de ser Sheila Cristina, de ser essa crítica, de ter alguma crítica, de ter alguma coisa. Oi, neném. Eu acho que ele não vai conseguir ficar. Eu tô pensando aqui agora, ele tá meio tristinho. Você não acha, amor? É. É a primeira vez que ele tá assim. Ele tá tremendinho. É. Pega ele. Gente, a gente mostra essa parte. O Noah vai ter que sair, a Wesley aparece. Olha que homem lindo. É meu namorado. É o amor da minha vida. Então, voltando, e daí a gente estava nesse período de pandemia, muita coisa assim, e eu resolvi fazer esse projeto, que foram, foram 30 vídeos durante um mês inteiro. E foi um projeto que eu tirei assim, nem sabia que ia dar certo, nem sabia que ia acontecer alguma coisa, nada do tipo. E no 5º vídeo eu viralizei. E daí as pessoas queriam saber quem que era essa pessoa que estava dublando, que estava fazendo as coisas. E eu não tinha um nome, eu não tinha uma personagem, eu não imaginava que seria uma personagem. Eu não sou ator, eu sou designer de interiores, eu tenho escritório de arquitetura. Então, eu sempre gostei dessa parte, mas eu não sou ator. Então, de repente, eu estava criando uma personagem. E eu percebo que a Sheila ela veio crescendo desde aquela época até aqui. E quando eu decidi que teria essa personagem, eu quis fazer dela uma crítica social. Porque todo o meu trabalho ele é uma crítica. A minha vivência, a minha existência é uma crítica. Então, eu precisava transformar aquilo em algo que fizesse sentido para mim. Eu não vejo sentido de fazer uma personagem ou fazer comédia só por fazer, sabe? Sem nenhum significado. Então, a Sheila, ela já nasceu com esse senso crítico de coisas que eu via dentro da minha profissão. Fábio, e a pandemia ela foi muito paralisante, né? Para muitas pessoas, a gente nunca tinha vivido essa situação. E no seu caso, né, você transformou esse momento adverso em algo novo e inesperado, né? E como você falou, você não é ator, você tem uma outra profissão, né? Você acredita que a pandemia foi o impulsionador? Que se não existisse a pandemia, você teria também criado esse personagem? Ou você já tinha algum plano? E como que também está sendo se expor um pouco mais, né? Porque a internet é uma exposição de tudo que é bom, mas às vezes vem coisas que não são tão boas também, né? Eu não consigo pensar como seria se não tivesse pandemia. Eu acho que as coisas acontecem muito da forma que tem que acontecer. No sentido de que, se não tivesse pandemia, eu acho que a Sheila chegaria de alguma outra forma. Entendeu? Eu Já acho era que seu isso, só precisava... É uma coisa que... Quem me conhece sabe que eu sou um pouco Sheila. Mas não no sentido de, ser snob ou ser... Um pouquinho às vezes. Um pouquinho às vezes. Mas assim, no sentido de...
buscar alguma coisa, de buscar um significado, ou de levar a vida numa boa, tranquila, ou pelo bom humor, ou de não se importar muito com algumas coisas, sabe? Então, eu e a Sheila, a gente se encontra muito nesse local. Mas talvez não fosse a Sheila. Eu acho que vários fatores fizeram com que a Sheila nascesse, mas isso com certeza foram fatores externos. Seja eu ter ganho um celular que era bom para filmagem, que automaticamente isso me incentivou. Eu Você sempre ter quis fazer. facilidade em falar, né, em se expor. Eu já fui professor de ergonomia e desenho técnico na UFPR. Então, isso também me preparou para conversar numa boa, para não ter vergonha, para me expor. Então, eu acho que, tipo assim, se a Sheila tivesse chego para mim há 10 anos atrás, que foi quando eu cheguei em Curitiba, eu não ia estar preparado. Eu ia me deslumbrar com a fama, eu ia não ia saber responder às pessoas, não ia saber me posicionar, eu não ia entender nada, sabe? Realmente, eu era uma criança quando eu cheguei em Curitiba. E tudo que eu passei lá, e tudo que eu venho passando até hoje, foi me preparando para tal momento, sabe? Seja ter dado aula, seja ter trabalhado em loja de imóveis planejados como vendedor, como projetista, seja, sei lá, minha infância, tudo me preparou para esse momento. Então, hoje em dia, e a Sheila sempre fala isso, tipo, eu estou preparada, eu nasci preparada, esse é o meu momento. Isso também é uma fala minha. Não que eu nasci preparado, mas eu me preparei e esse é o meu momento, entendeu? Então eu tô, tipo, super preparado porque eu sei que essa exposição, a gente estava falando de exposição, ela é muito grande e se você não tem um posicionamento, não tem... você não consegue... Você não consegue se manter, né? Você é raso. E sabe, o meu maior medo é ser uma pessoa rasa, fútil. Se eu tenho voz, se eu tenho público, se eu tenho pessoas que estão ali para me ouvir, eu tenho que ter algo para falar. E eu sempre senti que eu tinha, mas eu não tinha voz. Eu acho que agora chegou o momento de pegar essa voz e transformar em alguma coisa boa, sabe? Fábio, nessa perspectiva, né, da gente falando dessa, a gente vive uma febre hoje dos YouTubers, né, influenciadores, e eu tenho a sensação que todo mundo acha que é muito simples, né, que é só ter um celular bom, começar a fazer vídeo e vai dar tudo certo. E como você falou, para ser um criador de conteúdo, você não pode ser raso, porque primeiro você precisa se diferenciar. Agora eu queria te perguntar, mas na prática, é isso mesmo que acontece? Você acredita que ter uma boa formação, no seu caso, foi importante para que você pudesse se reinventar e também para você ter um olhar diferente para a sua profissão? Como eu falei para você, tudo que eu vivi na minha vida me preparou para isso. Então, com certeza, a escola formal, né, a faculdade e a minha formação, seja... A minha formação dentro da faculdade não acabou quando eu peguei meu diploma. Eu sinto muito que ela acabou a partir do momento que eu deixei de ser professor, eu era professor substituto na Federal. Então, esse período também faz muito parte da minha formação. Então, eu acho que é muito importante, porque foi dentro da faculdade que eu me descobri como uma pessoa preta, foi dentro da faculdade que eu comecei a participar de frentes LGBTQIAP+, foi dentro da faculdade que eu descobri quem eu era, sabe? Então, a faculdade foi muito importante nesse sentido. Porque, até dentro do design de interiores mesmo, eu já trabalhava na área. E eu pensava que não ia... Eu só estou lá para fazer, para participar de alguma coisa, para ter um diploma, para ter um pedaço de papel. Mas quando eu entrei lá, eu percebi que não era bem assim. Eu percebi que eu precisava estar ali. Porque aquele convívio em comunidade, porque é um convívio em comunidade diário, e a faculdade é um grande estudo do que é a sociedade. Então, conviver com aquilo quase 24 horas, e é um período da sua vida que você se dedica muito àquilo. Mesmo eu tendo que trabalhar, tal, mas assim, o trabalho quase que fica em segundo lugar durante esse período. E a gente se dedica mais a uma coisa. E eu sempre priorizei meus estudos. Sempre, assim. Total. Eu gosto de estudar. E não sei dizer por quê. Eu fugi para a escola quando eu tinha 3 anos de idade. Então... Normalmente as pessoas fogem da escola, né? Eu fugi para a escola. Eu fugi para a escola. Eu peguei minha mochilinha e fugi. Falei, tô indo para a escola. E, enfim. E eu acho que foi muito importante toda essa minha formação. Eu acho que o que tem de mais importante... A educação, ela transforma, né? A educação, ela transforma, seja em qualquer espaço.
seja na comunidade, seja uma senhora que passou a vida inteira sem ser alfabetizada e, de repente, tem esse acesso. Então, eu acho que é muito transformador. A educação abre portas para o mundo, né? E, Fábio, eu queria voltar um pouquinho na questão do seu sonho de atuação, que você falou que tinha esse sonho de ser ator, né? E eu queria saber um pouquinho, eu soube que você tentou coisas antes de ser um fenômeno. Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais foram esses caminhos? Olha, quando eu era criança, eu participava do teatro na escola. Tinha o teatro, tinha o projeto Chané, na escola, no CAIC, que é a Escola Rafael Rueda, lá do Pedra 90, que é uma comunidade maravilhosa, e lá é uma região muito criminalizada, muito difícil. Pedra 90 é como se fosse a comunidade, sei lá, do Rio, ou favela, mas quando você vive nesse lugar, você percebe que não é só isso, entendeu? E lá, nessa escola, eu tive um apoio muito grande dentro das minhas artes, porque nenhuma outra escola que eu tinha passado tinha me preparado para isso. Mas quando eu entrei em uma escola dentro da comunidade onde minha mãe morava, eu consegui tipo, ter acesso à arte pela primeira vez. Eu fazia... Esse avião passando, vai pegar? Vai pegar? Não. Eu fazia dança afro, eu fazia teatro, eu aprendi a sambar na escola. Olha que louco. Gente, mas que escola maravilhosa. Era o projeto Chané, tinha pintura, teatro, tinha tudo. E eu ficava o dia inteiro na escola. E eu amava, eu não queria voltar para casa, sabe? Porque era incrível. Então, a partir daí, óbvio que sempre teve essa vontade de atuação. A partir dali, aquele momento, eu pude expressar isso. Mas quando eu fui tirado de lá, porque daí eu fui morar com a minha avó, aí a outra escola já não tinha nada disso. E daí, de novo, eu estava sem base artística, né? Porque as pessoas acham que não é necessário, mas para mim em um período tão curto, 1 ano, foi muito importante. E desde então eu sempre tive essa vontade, mas ela nunca chegou até a mim e eu nunca fui até ela, sabe? Porque lá em Cuiabá, as coisas estão mudando agora. Acho que a gente está avançando, mas é muito... A parte cultural, assim, é muito desvalorizada. A cultura cuiabana, sabe? E eu acho que... Tanto que teve um período que eu tentei falar sobre isso. E eu acho que eu ainda vou falar sobre isso, porque eu acho que eu tô, tipo, Você teve um canal no YouTube sobre isso, não teve? O canal no YouTube foi falando sobre cabelo. Eu tinha o cabelo mais maiorzão e afro e tal, mas na época, na verdade, foi antes disso. Foi quando eu alisava meu cabelo. Eu alisava meu cabelo e dava dicas de alisamento no meu cabelo. Então, qualquer pessoa que você perguntar, qualquer pessoa que você vê na rua, que tem cabelo cacheado ou que tem cabelo crespo, vai ter uma história. E essa é a minha história com o meu cabelo. Eu sempre quis ter cabelo liso. Sempre, sempre, sempre. Eu via os meus primos e eu queria ter o cabelo liso, eu queria ter o cabelo escorridinho, amava aquela coisinha meio din-din, assim, que meu primo tinha escorrido. E eu queria muito. E a minha avó sempre raspava meu cabelo. E eu queria ter o cabelo grande. Quando eu tinha uns 16, uma das primeiras coisas que eu fiz foi deixar meu cabelo crescer, mas eu não aceitava ele crespo. Então, eu alisava. E eu alisava, mas eu tratava. Eu ainda tinha essa relação afetuosa, esse cuidado com o meu cabelo. E daí foi quando nasceu o canal no YouTube, onde eu falava como hidratar o cabelo, como descolorir o cabelo, como alisar o cabelo com chapinha, com escova. E foi um período bem legal. Eu lembro que eu tive um vídeo que teve, tipo, 300 mil visualizações naquela época, sabe, no YouTube. E eu ficava, tipo, nossa, eu tô famosa, que delícia, que maravilhoso. Naquela época que a internet era mato, né? Tava começando ainda. Tava tudo começando. E eu podia estar nesse trajeto há anos. É porque Aí eu me mudei pra Curitiba e realmente, tipo... Lá eu tive que sobreviver, né? Não dava pra eu manter um canal no YouTube. Não tinha equipamento, não tinha nada. Eu tinha que lutar pela minha sobrevivência. Então, o canal ficou bem de lado mesmo. Mas aí, há pouco tempo atrás, com o surgimento do TikTok, na verdade. Não com o surgimento, mas com o grande boom do TikTok, eu comecei, antes de Sheila Cristina, comecei a fazer eu abri o meu perfil e eu fazia vídeos falando sobre... Não falando sobre, eu tinha um personagem que ele era cuiabano e ele meio que fazia... Sabe POV? Não sei se vocês conhecem. POV. Que é tipo Point of View.
point of view, que você faz o vídeo falando com a câmera como se ela estivesse te respondendo. Aí eu fazia esse personagem, que era cuiabano. E eu tenho vergonha de imitar. Eu tenho um pouquinho de vergonha, eu não vou imitar. Quem quiser, procura aí Todo mundo vai procurar. no meu Twitter, no meu TikTok. Mas é porque é muito... o sotaque cuiabano é muito lindo. Você já ouviu? Tenho vários amigos que são de lá. Mas só que, tipo, cuiabano mesmo. O cuiabano, quando ele é cuiabano, só que aquele cuiabano que ele fala com puxado, fala, bora lá em casa tomar bolo cochá, não sei o quê. Aí eu pegava... já deixei vergonha de lado. Aí ele pegava, né, e ele era um personagem mais héterozinho, assim. Aí ele pegava e chegava, assim, só que ele era héterozinho, mas ele queria conquistar os outros menininhos da sala. Aí ele pegava e chegava assim, Jurandir, né? Jurandir, você deixou cair sua caneta lá, bora marcar disso aí qualquer hora dessa, não sei o quê. Aí era mais ou menos nesse caminho, assim, mas não deu muito certo, porque eu acho que as pessoas estavam esperando a Sheila. Era o momento da porque Sheila. não tem como eu fazer um heterozinho. Olha essa garota aqui, ó. Não consigo falar. Tô olhando ali na câmera. Ô, Fábio, não tem, muito menina. eu queria chegar nesse ponto que você trouxe, que é um ponto importantíssimo, né? Quando a gente olha para você, a questão de gênero, né, de representatividade, é algo muito, muito importante, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda temos um caminho muito longo para percorrer nesse processo. Eu queria entender um pouquinho, né, na sua faculdade, né? Você fez designer de interiores, né? Se você sentiu alguma barreira pela questão de representatividade quando você fez a faculdade e também, né, se você sentiu que foi deixado de lado em algum momento, que você, pela sua escolha, né, nessa frente. Queria te ouvir um pouquinho, assim, porque acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, né? Sim. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da Rita Von Hunt, que é uma drag maravilhosa, e ela, assim, a fala dela é perfeita. Algum dia eu ainda quero conseguir dar uma entrevista e usar os termos que ela usa. Eu não vou falar exatamente como ela, mas ela fala sobre a nossa expressão ser tirada da gente muito cedo, dentro da escola, sabe? Porque quando a gente vai para a escola, eles começam a tirar tudo da gente. Seja como a gente anda, o jeito que você anda está errado, o jeito que você fala está errado, o jeito que você se apresenta diante das pessoas está errado. E isso é tirado da gente, e ela falou uma frase que tipo, foi muito marcante para mim, que ela fala sobre isso é tirado da gente dentro de uma privada. E eu, quando era criança, eu fui preso dentro de um banheiro, sabe? Por nada, assim. Isso é muito pesado. E isso vai sendo tirado, vai sendo tirado, vai sendo tirado, a gente vai sendo moldado. A gente passa a agir de tal forma, agir de tal forma, agir de tal forma. E comigo, ela fala sobre ser uma pessoa tímida. E como isso vai sendo tirado, a gente acaba se tornando uma pessoa tímida perante a sociedade. Comigo foi o contrário. Eu via tudo aquilo sendo reprimido e eu precisava expandir. Eu falava, não vou aprender. Assim, isso é uma coisa que eu tenho desde criança. Então eu sempre, seu viadinho. Aí eu pegava e, óbvio, criança, né? Aí eu pegava e respondia à altura. E você que não sei o quê. Aí começava a briga. Sempre fui barraqueira. Sempre fui barraqueira. Mas foi nesse sentido que eu não fui deixando com que as coisas se aprisionassem dentro de mim. Então, quando eu cheguei na faculdade, as questões de gênero que a gente fala e sexualidade, eu já era muito do jeito que eu sou, entendeu? No sentido de, tipo... e isso não é, na verdade, é uma parte boa, é uma parte legal da gente falar de gênero e sexualidade, de você ser expansivo e tal, mas eu sempre usei essa minha comunicação, essa minha comédia, para chegar mais rápido perto das pessoas, entendeu? Para você se conectar. Para me conectar mais rápido. Mas, às vezes, você só ficar quietinho na sua também, às vezes, é bom. Mas eu sempre quis, tipo, chegar e chegando e dominar o espaço. Mas isso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, que se eu ficasse na minha quietinho, uma hora ou outra ia começar um burburinho sobre mim, ia começar alguma coisa. Então, eu fiz o contrário. Dentro da minha profissão, a gente fala de arquitetura e design de interiores, a arquitetura ela é muito elitista, ela é muito branca, ela é muito normativa, ela vive no passado, assim.
Então, eu falo a gente, eu, Sheila, e outros profissionais que também estão surgindo agora, alguns dessa nova geração, eles sim estão querendo causar essa revolução dentro da arquitetura e do design, sabe? Mas antes disso, se a gente fala há 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar na área faz 10 anos. Eu entrei numa marcenaria quando eu tinha 17 e eu trabalhei nessa marcenaria durante um bom tempo e eu tinha contato com vários arquitetos. E desde lá começou a minha escola para quem seria a Sheila. Porque eu tive que lidar com muita Sheila. Mas não no sentido de, tipo, a Sheila, ela ainda é legal. Ela ainda é, tipo, eu quero ser, sabe, eu quero que ela me faça um elogio. Sabe, que tipo, eu queria tanto que a Sheila fizesse um elogio. E você, tipo, fica esperando e você faz as coisas para que ela te elogie. E não é saudável esse relacionamento também. Mas eu conheci muita gente que era muito Sheila ao extremo, assim. De, tipo, maltratar, diminuir, não valorizar o trabalho das outras pessoas. Então, desde essa época, eu tive que lidar muito com isso. E sim, eu tive que... a gente lida com muita mulher, eu tive que aprender até a ser mais afeminado para eu chegar dentro da casa dessas mulheres e, tipo, o marido não ter ciúmes ou alguma coisa desse jeito, entendeu? Então, tem muitos dois lados, assim. É muito complicado falar de gênero e sexualidade na nossa sociedade hoje em dia. E dentro da arquitetura, pior ainda. Mas eu acho que a gente está indo por um caminho. Acho que a gente está seguindo esse caminho. Não sei para onde que a gente está indo. Mas pelo menos estamos caminhando para algum lugar, Mas estamos caminhando, né? A gente não está parado, né? Exatamente. Agora, não sei se a gente está voltando, se a gente está indo para frente. Isso Fábio, eu não sei. E ficou muito claro para mim, né, que o design de interiores te fez criar a Sheila. Agora, a minha pergunta é, a Sheila te abriu oportunidades na área de design de interiores ou ela ampliou tanto a tua visão que hoje você está olhando para outros lugares? Um pouco dos dois. A Sheila deu muita visibilidade para o meu escritório, que é a OMA. E a gente vem construindo, a gente vem plantando há muito tempo. Na verdade, não muito tempo, 3 anos. É um sucesso rápido, né? Pensando em... Muito rápido. É muito rápido. A gente é criança. Mas, pensando no sentido de que tipo, a gente sempre plantou muita coisa boa. E durante a pandemia, no primeiro ano de pandemia, a gente começou a colher muito isso. E junto disso surgiu Sheila. Então eu não consigo te dizer se é uma união de tudo, mas o meu escritório cresceu muito em número de seguidor e visibilidade. O escritório, a OMA Design hoje, ela é um escritório famosinho, sabe? É uma celebridade dentro dos escritórios de arquitetura e design. Eu acho isso muito legal. E foi isso é maravilhoso. Né? Isso a Sheila fez isso pela gente, né? Porque abre portas. Tipo, a gente chega... nunca chegou um cliente, na verdade já. Mas é bem mais difícil chegar um cliente falando, tipo, eu vim por causa da Sheila. Mas todo cliente que é da OMA conhece a Sheila, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo legal, assim. Eu acho que isso agora, tipo, falando sobre sexualidade e gênero, isso é muito legal. Porque a gente tá fazendo casas de famílias e, tipo, tem algumas famílias bem tradicionais que sabem quem é a Sheila e adoram a Sheila. Nunca, tipo, não vou contratar o Fábio, porque talvez se é não uma tivesse drag. a Sheila, né? Você não conseguiria chegar nessas casas. A visibilidade se ampliou muito e a gente está chegando, tipo, em lugares que eu nunca imaginei a gente estar, sabe? Por exemplo, ganhar prêmio da Casa do Jardim. A gente ganhou um prêmio semana passada. Parabéns. E foi, tipo, incrível. Foi o primeiro prêmio que a gente ganhou, sabe? Falando sobre transformação com cores. E eu acho que é tudo. Enquanto a Sheila gosta só de cinza, bege e fende, a gente está atacando criando outras cor tendências já. Criando outras tendências, óbvio, com certeza. É isso aí. Pessoal, infelizmente a gente está aqui se encaminhando para o final, mas antes eu queria pedir para o Fábio. Fábio, você é um sucesso. Isso está claro para a gente. Que você desse uma palavrinha para os nossos jovens que estão aí no início de carreira. Que conselho que você dá para esses jovens, para eles seguirem adiante e também serem grandes sucessos no futuro? Eu acho que a primeira coisa que a gente não pode fazer é se comparar. E não tem como você, que está me assistindo, se comparar ao meu caminho. O meu caminho é o meu caminho. Eu trilhei ele dessa forma, eu fiz desse jeito, eu fiz de um jeito que
Pode parecer certo, pode parecer errado, nem eu sei, sabe? Mas cada um tem o seu caminho e você tem que acreditar muito, 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 muito. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Já passei por preconceito, racismo, por homofobia. Já passei por momentos muito, muito difíceis de questões financeiras e tudo mais. Tudo, tudo. E todo mundo vai passar por isso. E toda vez que eu estava lá naquele momento, passando por um momento difícil, eu sabia que ia ser passageiro. Eu sabia que aquilo não ia durar para sempre. Que é uma fase. E que vai me ajudar em alguma forma. De alguma forma. Então você, se você estiver passando por algum momento difícil nesse momento, pensa que vai passar. Tudo passa. Até as coisas boas passam. Então você tem que aprender a lidar com isso. Eu sei, por exemplo, que eu estou no auge. Nossa, que maravilhoso. Sheila Cristina. Ai, estou conseguindo pagar minhas contas pela primeira vez. Pela primeira vez na vida eu estou conseguindo pagar a conta. Mas eu sei que isso pode passar algum dia. E eu não vou me apegar a isso. Da mesma forma que eu não me apego aos momentos bons, você também não precisa se apegar completamente a eles e fazer isso subir a cabeça, mas você também não se apega aos momentos ruins. As coisas vão melhorar. É só isso que eu tenho para falar para você. Fábio, não tenho palavras para te agradecer. E antes da gente terminar aqui, a gente tem uma lembrancinha para você também lembrar da gente. Então, eu vou pedir a ajuda da Lelê aqui. Ai, gente! Eu preciso, tem que ser com suspense aqui, gente. Essa é a hora. Vocês viram que tinha uma foto minha aqui? Apareceu? Gente, tinha uma Fábio, foto minha aqui no fundo. Eu O pensei que você acha? Ai, a foto! Para você Que lembrar da tudo! gente. Câmera 3. Aqui, isso. É que eu sou diretora. Eu sei das coisas, tudo. Especialista, especialista. Ó, gente. Que lindo. Proa Talks. Para Porque você vale lembrar um muito. pouquinho da gente, Fábio. Ah, eu adorei, adorei, adorei. Gostou, amor? Ó, a nossa decoração. Meu namorado tá ali, ó. O nosso filho. Vai ficar lá na sala. Bonito, né? Gente, e assim, eu ia terminar, mas me falaram aqui no meu ponto que tem uma pessoa que quer dar um recado pra gente. Um convidado, fiquei sabendo que vai entrar ao vivo agora para dar um recado pra gente. Meu Deus do céu. Não sei. Tenho medo. Vou perder meu emprego. Eu também tenho medo porque eu não sei o que é esse vídeo. Mas vamos lá. Oi, gente, eu sou Sheila Cristina e eu liberei o estagiário para ter um bate-papo com vocês aí na proa e falar um pouco da vidinha dele. Apesar dele não ter do que reclamar, né? Porque ele trabalha comigo. E óbvio que eu deveria estar presente, né? Porque a minha história de vida é muito sofrida. Eu já tive que viver com uma mesada de 5 mil reais por mês. Mas infelizmente não poderia estar presente porque eu tenho mais o que fazer, né, meu amor? Tô viajando por Dubai. Mas aproveitem a história de superação do estagiário. Um cheiro. Bom, então Sheila de Dubai pra gente aqui. Fábio, obrigada, viu? Ai, que lindo esse povo. Ai, gente, que lindo. Tchau, gente.